Percebam que não trata-se de qualquer coisa. No versículo 1 vai identificar do que se trata. Trata-se da criação de Deus. Percebam, era uma criação, porém estava sem forma, vazia e tomada por trevas. Percebam aqui comigo, criação de Deus, não foi o diabo que criou. Criação de Deus, sem forma, vazia e tomada por trevas, ou seja, estava desprovida de vida. Mas a Bíblia vai dizer que Deus Pai vai liberar uma palavra imperativa, e por intermédio da palavra do Deus Pai vai aparecer pela primeira vez o Deus Filho em forma de verbo. E a Bíblia vai dizer que Deus vai liberar a seguinte palavra: haja luz. E a Bíblia vai nos mostrar que o Filho aparece produzindo aquilo a qual o Pai mandou. Mas percebam comigo, quando a palavra é liberada e o Filho entra em cena, aquilo que não tinha vida agora passa a ter vida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a terra era tomada por trevas, ou seja, a treva era sem vida, ou melhor, a terra era sem vida, desprovida de vida. Porém, quando a palavra foi liberada, aquilo que estava sem vida passou a ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus gostou tanto disso que Ele fez, que a Bíblia vai dizer mais à frente que Deus gostou da luz. E a segunda ação de Deus foi separar a luz das trevas. Por quê? Porque não compactua, não casa a luz com as trevas. Desde o princípio, Deus já havia separado. Luz anda com luz, treva anda com treva. Não adianta querer vincular. Quem é santo anda com santo, e quem é pecador mistura-se com pecador. Pois bem, você conhece muito bem a história. Deus vai dar vida à terra por intermédio da palavra, por intermédio do Deus Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que com o decorrer dos anos, o Senhor vai criar o homem, vai criar o jardim no Éden. E a Bíblia vai dizer que agora o homem peca. Aquilo que era perfeito já não é mais perfeito, porque o homem abriu a porta para o pecado. Era tudo perfeito, o homem tinha comunhão com Deus, porque o homem ele era um ser santo, afinal Deus criou com a sua própria mão. Porém agora o homem deixa o pecado adentrar, deixa Satanás imperar. E agora a Bíblia me faz entender que aquilo que Deus criou perfeito se torna sem forma e vazio. Por quê? Porque Deus criou o homem perfeito, soprou na sua narina do seu próprio espírito, ou seja, o homem ele era perfeito. Porém, quando o pecado entra, a história se repete, porque o pecado entra, toma conta do homem, e o homem se torna sem forma e se torna vazio e tomado por trevas. Por quê? Porque quem vive no pecado, esse vive sem forma, vazio e em trevas. Mas a Bíblia vai dizer que no Novo Testamento, novamente o Deus Filho vai intervir para dar vida novamente à criação que existe, porém não tem vida. O homem é criação de Deus, e isso é fato, e contra fatos não há argumento. Porém, quando o pecado entra, o homem é uma criação sem forma, vazio e tomado por trevas. É bem verdade que na terra, nessa época, enquanto o pecado imperava, Deus tinha alguns profetas separados. Porém, a Bíblia vai dizer que o Espírito não entrava dentro deles. O Espírito pairava sobre eles, porque o homem era tomado pelo pecado. Mas a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo de número 1, João vai narrar o nascimento, novamente, Deus Filho aparecendo para dar forma, para trazer vida novamente à criação que se perdeu. João vai começar dizendo, no princípio, Deus Filho se apresentou como verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E lá mais para frente ele vai dizer, e o verbo se fez carne, ou seja, no princípio ele era o verbo, invisível, e estava com Deus. Mas quando a criação novamente se perdeu, ele se fez carne e desceu na terra para pessoalmente trazer vida àquilo que havia se perdido. A Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele está na terra, e quando se passam 33 anos, Jesus agora, ele vai pensar em iniciar seu ministério. Mas percebam que Jesus, ele não vai iniciar seu ministério de imediato, mesmo ele sendo filho de Deus. Ele nos dá aqui uma lição de moral. Perceba que nós estamos falando de Jesus
estamos falando de Jesus. Aleluia. Jesus, ele vem à terra, passa-se 33 anos. Jesus agora ele está pensando em começar a executar seu ministério terreno. E a Bíblia vai dizer que a primeira ação, antes do ministério de Jesus se iniciar, foi ele ir até o Rio Jordão para morrer nas águas, para morrer no batismo. Perceba que o batismo ele tem uma simbologia para nós. Por quê? Porque quando nos batizamos e descemos as águas, representa a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Percebam que mesmo ele sendo Deus, ele mostrou, olha, para exercer qualquer ministério terreno, primeiro é preciso morrer para a terra. Porque carnudo não pode ter ministério. Primeiro, para se exercer ministério, é preciso morrer para as coisas terrenas. E a Bíblia vai dizer que Jesus, após se batizar, agora Jesus ele é levado ao deserto. Percebam a segunda ação de Jesus. Antes de iniciar o ministério, ele teve que primeiro ir para o deserto. Porque não existe ministério sem antes se passar para o deserto, pelo deserto. Porque o deserto é lugar de se projetar profeta. Deserto é lugar de se projetar homem e mulher de Deus. Não existe homem e mulher de Deus que não seja formado pelo deserto. Se é homem ou mulher de Deus, ou se tem esse título e não passou pelo deserto, alguma coisa está errada. Antes de Jesus exercer seu ministério, ele foi projetado no deserto. A Bíblia vai dizer que Jesus ele é tentado como homem, porém ele não cede, ele permanece fiel. E a Bíblia vai dizer que após isso, inicia-se o ministério terreno de Jesus. Quando Jesus ele sai do deserto, a Bíblia vai dizer que ele está passando pela Galileia. E lá ele vai ver um homem por nome de Simão e seu irmão. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai o chamar. Aqueles homens eram pescadores e estavam em exercício da sua função. Eles estavam pescando. Percebam que a Galileia era uma cidade marítima onde imperava, onde o dinheiro rolava em torno da pescaria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é de se entender que esses homens, eles tinham uma posição elevada. Era de se entender que esses homens tinham uma certa aquisição financeira. Porém, Jesus os chama e eles obedecem. A Bíblia vai dizer que inicia-se o ministério de Jesus. Jesus ele vai fazer milagres, prodígios e maravilhas. E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos acompanham. A princípio, o propósito de Deus ele vai chamar alguns discípulos para os ensinar como proceder. Porque em breve Jesus ele vai voltar ao céu. E aqueles discípulos logo começariam a propagar o nome do Senhor. Então Jesus de perto, ele está os ensinando. E a Bíblia vai dizer que Jesus faz sinais, prodígios e maravilha, cura coxo, cura cego, anda por cima do mar. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus está caminhando para Cesareia. No livro de Marcos vai dizer que ele está caminhando. No livro de Mateus vai dizer que ele estava em Cesareia. E ele vai chamar seus discípulos, seus aprendizes, e vai dizer, olha, vem aqui, eu quero conversar com vocês. Quem os homens dizem quem eu sou? Percebam aqui que Jesus ele está passando uma prova ou um teste para saber se os discípulos de fato o conheciam. Por quê? Porque o fato de se andar com Jesus, não, aleluia, não quer dizer que conhecemos Jesus. Existem pessoas que andam com Jesus, que supostamente andam, mas não o conhecem. Existem pessoas que supostamente andam com Jesus, aparentam, aleluia, ter a fisionomia de Jesus, mas não conhecem a fundo Jesus. Jesus ele vai fazer um teste para saber se aqueles que andam com ele de fato o conhecem na sua essência. A Bíblia vai dizer que Jesus vai perguntar a eles, aleluia, quem é? Aleluia, que os homens dizem ser o filho do homem. E a Bíblia vai dizer que no plural eles responderam. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas antigos. Muito bem, vocês estão afiados. Todos responderam isso. Mas Jesus vai perguntar, e agora? Me responda uma coisa, quem vocês dizem quem eu sou? Eu imagino que agora o silêncio pairou no ar. Por quê? Porque conhecia Jesus, que ouvi falar da boca do santo, mas não tinha experiência. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer, chegou o momento de você ter experiência comigo. Chegou o momento de você adquirir uma profundidade comigo nessa terra. Fácil é conhecer Jesus de ouvir falar pela boca dos outros. Difícil é conhecer Jesus vivenciando com Ele, passando pelas provas. E a Bíblia vai dizer que passa-se alguns minutos, quem sabe, e agora Pedro vai responder.
aleluia, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai responder, muito bem, Simão. Percebam, Jesus vai chamar ele de Simão. Muito bem, Simão, filho de Jonas. Quem te revelou não foi carne nem sangue, sim o meu Pai que está no céu. Mas eu também te conheço. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, aleluia, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas agora perceba comigo aqui algo. Jesus primeiro vai chamar ele de Simão, e depois ele vai chamar ele de Pedro. Percebam que Jesus está moldando o caráter, ou mudando o caráter dele. Porque Simão, transliterado do grego, significa aquele que ouve, ou aquele que senta para ouvir. Simão andava com Jesus e ouvia, mas quando Jesus transforma ele em Pedro, Pedro do grego quer dizer Petros, ou pedra pequena, ou fragmento de pedra. Jesus está dizendo, agora você vai deixar de ouvir para se tornar ferramenta nas minhas mãos. E eu falo na Bíblia, a Bíblia vai dizer, no livro de 1 Samuel, se não me falha a memória, eu vou lhe provar na Bíblia que pedra é ferramenta. Um menino por nome de Davi, a Bíblia vai dizer que Davi ele vai descer ao vale, porque os soldados que estavam devidamente preparados não queriam descer e estavam com medo. Davi ele vai descer na sua foge algumas pedrinhas. E a Bíblia vai dizer que lá dentro do vale, ele vai pegar a pedrinha e vai atirar na testa do gigante, e o gigante vai cair. Então entenda comigo, pedra significa ferramenta, ou seja, pedra na mão de pastor não é simplesmente pedra. Pedra pequena na mão de pastor torna-se ferramenta de Deus. Deixa eu profetizar na tua vida, levanta a tua mão. Porque até agora você conheceu Jesus, eu ouvi falar, mas essa noite eu vim como profeta de Deus para te dizer que essa noite o Senhor te transforma em pedra pequena. Pedra pequena se torna ferramenta na mão do bom pastor. A partir de hoje o Senhor está te dizendo, tu se tornará ferramenta na mão do Senhor. Pois bem, Pedro, de ouvinte, de telespectador, agora torna-se ferramenta. E a segunda coisa que Jesus vai falar, tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra, quando Jesus fala esta pedra, ele está falando pedra, que significa rocha, ou rocha inabalável. Ele está falando de si mesmo na terceira pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer então que passa-se os anos. A Bíblia vai dizer que Jesus aqui, melhor dizendo, nesse texto, ele está dizendo, ó, tu és Pedro, pedra pequena, eu sou rocha. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Percebam que Jesus está no presente, mas ele está falando do futuro, de algo que ele faria no futuro. Jesus está no presente e está dizendo, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus ele está falando que a cruz garantiria que a igreja seria estruturada por ele. Que a partir do momento da cruz, a partir da morte, da ressurreição da cruz, a igreja seria instituída, ou seria estribada, ou firmada nele. A Bíblia vai dizer que os anos se passam e após a cruz, após a ascensão de Jesus ao céu, e após a descida do Espírito Santo sobre a terra, a Bíblia vai dizer que é instituída a igreja. A igreja significa tirado para fora. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que eram aprendizes agora se tornam mestres. Agora chega o momento deles colocarem em prática aquilo que eles haviam aprendido. A Bíblia vai dizer que agora eles estão todos reunidos, esperando a promessa de Deus se cumprir. E a Bíblia vai dizer que a promessa se cumpre. Deus vai ao Pai, manda o Espírito Santo e batiza todos aqueles. E agora vai se cumprir o que Deus está falando com Pedro, no capítulo 16 e no versículo de número 18. Porque Jesus morre na cruz do Calvário. E a partir de Jesus agora é instituída a igreja. E quando o Senhor ele fala a igreja, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo a Pedro também. Por quê? Porque Pedro no momento ele era aprendiz, mas em breve se tornaria igreja. Ou seja, ele se tornaria alguém que seria tirado para fora. Ele se tornaria a igreja pedra pequena. Como assim? Ele seria alguém estribado na palavra, aleluia, que não ficaria acomodado, mas após ser estruturado por Deus, sairia como pedra, como ferramenta, e atingiria vidas. E eu lhe provo isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, no capítulo de número 1, Jesus vai ao céu,
Capítulo de número 2, Deus manda o Espírito Santo. Capítulo de número 2, chegando no final, Pedro agora, como igreja e como pedra na mão do Senhor, na mão do bom pastor, ele se torna ferramenta, porque a primeira pregação de Pedro vai gerar 3.000 almas para o Senhor. Aleluia, a Bíblia vai dizer que não para por aí. Aleluia, quando Pedro estava indo para a oração, ele vai ver um coxo sentado na porta formosa, e ele não vai se conformar, ele vai falar: levanta e anda, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se levanta. Percebam aqui, é firmado uma igreja alicerçada na palavra. Louvado seja. A igreja não precisa de coisas modernas. A igreja não precisa de invenção de moda. A igreja não precisa de teologia. A igreja não precisa de estrelas. A igreja precisa de palavra. Porque o que muda a sentença é a palavra. O que dá vida ainda é a palavra. O que traz avisamento ainda é a palavra. O que faz milagre ainda é a palavra. A palavra ainda é o carro-chefe da igreja. Pois bem, se você for no livro de Ezequiel, ou se você por acaso vivenciasse naquela época e você encontrasse Ezequiel na rua, você ia ouvir falar dele. Ezequiel foi um homem que pregou nos maiores congressos de avivamento. É mesmo? Pergunta para Ezequiel o que é que ele fez, qual foi o segredo dele para trazer um avivamento naquele culto no vale. Ezequiel, você trouxe teologia? Ezequiel diria não. Ezequiel, você trouxe a hermenêutica? Ezequiel também diria não. Mas o que é que você fez, Ezequiel? Qual é o teu segredo? Meu segredo é a palavra. Por quê? Porque onde a palavra entra é impossível a situação permanecer da mesma forma. Onde a palavra entra, até que está morto tem que reviver. Ezequiel vai pregar a palavra e Ezequiel não vai nem abrir a boca, não vai nem falar nada. A única coisa que ele vai fazer, ele vai pegar o microfone, são da igreja capaz do Senhor, e ninguém vai responder. E ele vai dizer: ossos secos, ouve a palavra. Ossos secos, eu não vim aqui enfeitar nada, não. Eu só vim dizer essa noite: ouve a palavra. Ouve a palavra. Ouve a palavra. Ezequiel, ele vai pegar o microfone e a princípio ele vai sentir um gelo. Por quê? Porque a igreja estava morta, estava fria, estava sem vida, ninguém dava glória. Mas quando Ezequiel disse: ouve a palavra, vai, ouve a palavra. Aí começou o movimento. Movimento sem palavra não é movimento. Movimento que nós temos tudo olha para. Tem que estar alicerçado na palavra. Se você continuasse andando, se até Bethesda e encontrasse um homem que outrora era coxo e o perguntasse: como é que você alcançou o milagre? Por quê? Porque ele estava na congregação, sentado de frente para o movimento do anjo. A Bíblia vai dizer: o anjo descia e havia movimento. Só que no movimento do anjo havia confusão, sim, porque não havia uma ordem cronológica para se alcançar o milagre. Quando o anjo descia, agitava e havia um movimento, era cada um por si, Deus por todo. Aleluia, era um empurrando o outro para alcançar o seu milagre. Era uma igreja egoísta. Mas o verbo chegou na igreja. O verbo chegou na igreja. Parou de frente a ele. Parou, cruzou o braço e perguntou: ei, rapaz, você quer educação? E ele era tão impregnado, ele gostava tanto do movimento que não reconheceu o verbo. E ele vai dizer: Senhor, eu quero entrar no movimento, não tem ninguém que me ajude a chegar no movimento. Ele fala: não, a pergunta não é essa. Tu quer educação? Porque o verbo está diante de ti. Tem restauração de Deus na tua vida. Se a dona te perguntou que não vai ser a palavra, Isso aqui não é palavra
restaurado no nome de Jesus. Seja restaurado no nome de Jesus. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Escuta. Ele está sentado. Ele está sentado na primeira fileira. Licença aqui. Olhando o movimento. Mas ninguém ajuda ele porque está todo mundo preocupado com o movimento e com o seu próprio ego, saciar sua própria carne. Porque no movimento ninguém olha para o seu irmão, ninguém olha para a necessidade. No movimento dos anjos, cada um está preocupado com o seu próprio umbigo. Mas quando o verbo ele chega, ele vai direto naquele homem. Eu imagino assim, sabe por quê? Porque aquele homem está enfermo há 38 anos e a Bíblia não relata quanto tempo ele está lá sentado. Mas eu imagino que outras pessoas chegavam depois dele e alcançavam o milagre. Por quê? Porque era bagunçado. Mas quando o verbo ele entra, aleluia, a desordem tem que bater em retirada. Por quê? Porque se tem uma coisa que Deus ele é organizado e justo. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai perguntar: tu quer ficação, rapaz? Ele fala: Senhor, não tem ninguém que me jogue no movimento. Não, rapaz, não. Tu aprendeu errado. Não. O movimento não traz nada. O que traz milagre é a palavra. O verbo vivo está diante de nós, rapaz. Pega a tua caminhada no nome de Jesus. Pega a tua caminhada, rapaz. Ele pega a caminhada. Se tu perguntar assim: qual é o segredo do teu milagre? Você deu 3 pulinhos? Foi um sal grosso? Aleluia, foi um lencinho de malassé. Não, é a palavra. Sabe o que acontece? Acontece que a igreja está querendo engajar no meio, coisa que não é pra estar. A igreja agora está com um negócio de didática. Pega na mão do teu irmão, fala pro teu irmão, pro povo do domingo. Coisa nenhuma. O que está existe é a palavra. A palavra por si só é completa. A palavra por si só ela faz. A palavra não precisa de complemento. A palavra não precisa de fete. A palavra sozinha causa milagre. Se você continuasse andando e encontrasse Lázaro pelo caminho, você diria: Lázaro, há pouco tempo ouvi que você morreu. Está fazendo o que em pé? O que aconteceu? Jogaram lencinho na tua cabeça, Lázaro. Alguém passou um vento ungido no teu pé. Não. O que foi isso, Lázaro? O que foi isso? Alguém deu 3 pulinhos e diz assim, diz o Senhor: não, foi mais profundo. O que, Lázaro? Tem um profeta, revelou teu reino. Não, é mais fundo do que isso. O que, Lázaro? Foi a palavra. Foi a palavra, porque eu estava morto, não ouvia, não sentia. Mas quando o verbo vivo disse: Lázaro, vem para fora, eu não resisti. Eu tive que levantar e sair para fora. Se você vem atrás do movimento, eu sinto muito. O único movimento que tem aqui é gerado pela palavra. O único movimento que tem aqui é gerado pela palavra. Porque a igreja não está alicerçada em coisa humana. A igreja não está alicerçada em homem. A igreja não está alicerçada em moda. A igreja está alicerçada na palavra. A palavra não sai de moda. A palavra é hoje. A palavra é hoje. E a palavra é eternamente. É engraçado que o homem fala uma coisa hoje, amanhã ele muda, depois de amanhã muda, depois de amanhã ele muda de novo, e depois ele muda mais um pouquinho, mas a palavra não. A palavra era ontem, a palavra é hoje eternamente. O que era pecado ontem é hoje eternamente. O que é errado ontem é errado hoje é errado eternamente. A palavra é inerrante, a palavra é infalível, a palavra é digna de toda aceitação. Jesus vai dizer: eu vou alicerçar a igreja sobre mim, e bem mais, as portas do inferno não prevalecerão. Perceba, ele está falando não prevalecerão. Ele não está falando de uma igreja ofensiva. Ele está falando de uma igreja que ataca e o inferno não resiste.
Ele não está falando de uma igreja que está parada, recebendo ataque e o inferno não vai prevalecer. Não, não é isso. Ele está dizendo que é uma igreja que sai da zona de conforto, vai para o ataque e o inferno não prevalece. Levanta a tua mão. Porque a partir de hoje, aonde tu pisar a planta dos teus pés, Satanás terá que bater em retirada. Porque a palavra que me garante, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. No livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24, Jesus vai assinar uma carta de garantia de quem está firmado na rocha. Sim, porque Jesus ele é bom. A pessoa se estrutura nele e ele dá garantia. É inabalável, diga não. E a Bíblia vai dizer, no livro de Mateus, capítulo 7, 24, que aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu compararei, ele é um homem que edificou a sua casa na rocha. E o homem que edificou a sua casa na rocha, aleluia, vem o vento, vem o chuva, vem o vento, tentaram derrubar a casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque tem garantia, está ficada na rocha. Mas também houve um homem que edificou a sua casa na areia. Vem o vento, mesmo o vento soprou, a mesma chuva soprou, a mesma tempestade afetou, e tentaram derrubar a casa, mas conseguiram derrubar, porque não estava firmada, não estava fincada na rocha. E viver na rocha não é uma coisa fácil. É por isso que muitos optam em estabilizar sua casa na areia, porque é bem mais fácil construir na areia, porque a areia é fofa, é muito mais fácil, é muito mais confortável. Mas Jesus não chamou ninguém para viver na zona de conforto. Não, não, não. O Senhor te chamou para viver na zona de desconforto. Sair do teu conforto e ir avante. O Senhor não chamou a igreja para estar sentada, estagnada, de braço cruzado, esperando bênção cair no céu. Não, não, negativo. O Senhor te chamou para atacar a potestade do inferno. É para gerar fruto para o reino do Senhor. A Bíblia vai dizer, e Jesus ele fala, sobre mim será estabilizada a igreja. Porque o homem ele é falho. Você vai ver que o mesmo Pedro, que há pouco Jesus bateu nas costas e falou, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu próprio Pai que está no céu. É o mesmo Pedro que não muito tempo, alguns versículos à frente, Satanás toma a vida dele de assalto. O homem é assim. Um dia ele está alto, outro dia está baixo. Um dia ama, outro dia não ama mais. O homem ele vive altos e baixos. O homem não tem estabilidade. Mas Jesus está dizendo, esse problema não terá, porque vai estar estabilizado em mim. Vai estar fincado em mim. Passe o vento que passar, vem a chuva que vier, fale quem quiser falar, mas a casa que eu firmei sobre mim, essa jamais cairá. Ainda que se levante as portas do inferno, ela permanecerá de pé. Ainda que a calúnia venha, ela permanecerá de pé. Ainda que uma ponte venha, ela permanecerá de pé. Ainda que Satanás tente, a igreja permanecerá de pé. Ainda que Satanás tente te arrancar das mãos fortes de Deus, a igreja permanecerá de pé. Haja o que houver, aconteça o que for, a igreja permanecerá de pé, de pé, de pé. Quando ele fala, Pedro, tu és pedra pequena, ele não fala baseado simplesmente no presente ou no passado, porque Jesus ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então quando ele chega em Pedro e diz, Pedro, tu és pedra pequena, ele está dizendo, Pedro, eu conheço você de onde você saiu, era empresário, meu aprendiz, e sei o que você vai fazer no futuro.
Mas nunca se esqueça, pedra pequena. Não deixa a soberba, a prepotência entrar. Por quê? Porque pedra pequena, se não tiver na mão do pastor, não tem serventia. Então nunca se esqueça. Aleluia. Por mais que você seja usado, entenda, tu és pedra pequena. E se não tiver na mão do bom pastor, não adianta nada. Não. Se não tiver na mão do bom pastor, não adianta. Pode ter título, pode ter nome. Se não tiver na mão do bom pastor, é só mais uma pedra. Jesus já sabia que Pedro mandaria, o coxo levantaria. Jesus já sabia que a primeira pregação de Pedro, só quando ele falou a paz do Senhor Jesus, já foi 3.000 almas, aleluia, aceitando o nome do Senhor Jesus. Então Jesus já sabia. Quando Jesus deixou, deixa bem claro aí, deixa registrado na tábua do teu coração.